Seja muito bem-vinda, mulher, ao canal Carolina por Inteiro. Já tô aqui sentada, bancada, cadê meu chá? Ó, pra te contar que esse espaço foi criado para que eu consiga contar as minhas histórias, as minhas experiências, as minhas transformações, as minhas dores, as minhas curas e como eu saí, né, de um ponto A para o ponto B. Aqui vocês vão conhecer a Carolina por inteiro. Sejam preparados. Não tem como eu ficar inteira aqui pra vocês se eu não contar essa parte da minha história, que foi aonde iniciou um processo de dor, de não entendimento do que eu estava sentindo. Foi o primeiro processo onde eu tive que olhar para algo que doía muito, que foi a minha adoção. Sim, fui adotada, mas isso não é o ponto principal. Por quê? Minha mãe, amada, que me criou, sempre me falou que eu era filha do coração, não da barriga, então eu sempre soube de toda a história. Então tem várias fases da minha vida com sentimentos diferentes em relação à minha adoção. E eu quero trazer 2 ou 3 pontos importantes para vocês aqui dessa história, para que se tu tem uma história parecida com a minha, ou conhece alguém, consiga compartilhar minha visão. Então eu sempre soube que eu era adotada, né? A minha mãe sempre me contou e eu sempre levei muito de boa, porque a minha família, gente, é uma família muito amorosa, me educaram de uma forma excelente, me proporcionaram uma vida, uma qualidade de vida maravilhosa, tá? E sobre isso não tenho nenhuma queixa, nenhuma dúvida, nunca duvidei se eram meus pais, se não eram, sempre tive amor e sempre olhei para eles como pais, mesmo sabendo que eu tinha pais biológicos, né? Mas minha criança, acredito que ela não tinha muito entendimento do que era isso, porque ela teve amor, mas na minha infância tinha uma música da Chiquititas, gente. Quem é que lembra das Chiquititas? Que eu chorava muito escondida, que é aquela música assim: não me digas mentirinhas, dói demais. Eu já sei que estou sozinha, sem meus pais. E, gente, eu chorava muito ouvindo essa música. E até esse ano, inclusive, porque eu fui, né, me desenvolvendo, fui crescendo com isso guardado em mim. E a minha mãe sabia que eu escutava essa música, mas ela não tinha noção do que eu sentia. Porque eu pensava assim, por que me abandonaram? Tá, mas enfim. Então, até esse ano, com os meus 31 anos, eu ainda tive momentos muito importantes que eu consegui ressignificar isso. Essa música, ela toca hoje de uma forma menos dolorosa, não dói mais, porque eu não sinto mais essa dor, mas a voz fica um pouco embargada, ainda fico um pouco emocionada, assim, de me lembrar sofrendo quando criança. Essa criança, ela foi crescendo, né, foi se desenvolvendo, e na minha adolescência eu literalmente deletei isso da minha vida, não queria, ignorei minha mãe biológica, ignorei telefonema, mensagem, ignorava tudo, porque, né, adolescência. Então é uma época de revolta, de também não querer saber disso. Porque pra mim, na minha adolescência, eu dizia assim, a minha vida está muito bem resolvida, eu amo os meus pais que me criaram e eu tô muito bem resolvida com isso. Só que o que eu não esperava era que, quando eu me tornasse mãe, tudo ia mudar. E tudo mudou. Quando eu olhei para o meu filho, eu senti algo e nasceu algo que eu não esperava. Um sentimento de novo de tristeza, abandono. E como? Eu ali completamente apaixonada pelo meu filho, pensando como alguém, por que alguém tinha me dado? Por que ela tinha me dado? Por que eu tinha feito de errado? Olha que louco, né? Comecei a pensar, será que não teve amor? Será que me olhou e não me amou? Não sei. Só que, ao mesmo tempo, ela já tinha me contado a história muitas vezes, só que eu ignorava. Eu simplesmente deletei da minha mente. Eu não queria ouvir, eu não queria entender. E o tempo passou, gente. Isso eu com 22 anos da minha primeira gestação. E ó, o tempo passou. Passou. E eu engravidei novamente. Tive a minha segunda gestação, eu tenho o primeiro menino, meu Lorenzo, e engravidei da segunda gestação do meu segundo menino, Lohan, mas eu ainda não sabia o que era. E aí eu já tava entrando nesse processo de me conhecer, como eu sou massoterapeuta reikiana,
eu conheci várias outras terapias. Eu senti essa necessidade de mergulhar nisso, nessa minha história, nessas minhas dores, o que eu tava sentindo. Mas pensa, né? Ano de 2016, ano que eu engravidei, ano que virou uma chavezinha e que eu pensei, opa, o que aconteceu? O que aconteceu que essa pessoa me deu? Por quê? Não me quiseram. Mas nunca quis questionar. Eu simplesmente ignorei isso e guardei pra mim essa dor. E eu guardei ela até o ano de 2022, mais ou menos, para 2023, que foi o ano em que eu realmente mergulhei em me entender essa história e colocar os pingos nos is. Então eu engravidei do meu segundo menino em 2023, ainda não sabia o que era o sexo quando eu decidi algo muito importante. Ai, gente, essa história é para mais de, sei lá, 5 horas de vídeo, mas eu vou tentar reduzir tudo para vocês e trazer os detalhes, se vocês quiserem, nos próximos vídeos. Então já deixa aqui embaixo. E aproveitando que eu já fiz esse intervalo, se tu tá gostando desse vídeo aqui, já curte, que eu vou entender que vocês gostam dessa dinâmica de vídeo, dessa maneira que eu tô trazendo para vocês. A decisão que foi a mais importante da minha vida foi enfrentar a minha mãe biológica. Foi perguntar para ela, indagar, saber dela. E também, eu sei que é um assunto muito delicado, adoção, abandono, rejeição, enfim, onde nascem as nossas feridas emocionais, né? Foi entender também o lado dela da história. E depois, gente, que eu consegui conversar, foi um momento único, um momento que eu nunca mais vou esquecer. E foi um momento onde a gente se emocionou muito, ouvindo cada detalhe, cada história dessa trajetória. E eu consegui me colocar um pouco no lugar dela. Acredito, não sei se eu faria a mesma coisa, mas eu respeitei a decisão dela e consegui me colocar no lugar de filha, porque ela pensou no melhor pra mim também, né? Ela me deu uma família muito boa. E deixa eu te contar, eu acredito muito em padrões familiares, né? Que se repetem padrões energéticos, um emaranhado energético aí nas nossas famílias. E eu sinto que eu vim pra quebrar esse padrão, porque já tinha acontecido isso na vida da minha mãe biológica, né? Na vida da minha avó biológica e na minha. E eu não queria dar sequência nisso. Então eu pensava assim, meu Deus, se meu filho for uma menina, eu também vou quebrar isso na vida dela. Mas eu também quebrei na vida dos meus filhos, acredito, né? Então, estava em mim ter essa consciência, enfrentar a dor, gente, curar isso. Dói, porque a gente tem que revisitar as feridas, mas é importante. Então, eu fiz esse vídeo não para falar da mãe biológica, dos meus pais adotivos, mas para falar para vocês que era uma dor e hoje eu integro todos eles no meu coração. Hoje eu sou outra mulher. 2 meses depois que eu tive essa conversa com a minha mãe biológica, ela faleceu. E pensa comigo, né? Nossa, eu fiquei tão aliviada. E ela também, eu conseguia ver nela o alívio, assim, né? O câncer acabou levando ela. Mas eu me sentia muito aliviada por ter, de uma forma genuína, sabe? Não nada forçado. Ter enfrentado, eu fui de forma amorosa, sabe? Eu não fui pra escancarar, pra brigar, eu fui pra ouvir, fui pra acolher e ser acolhida. E foi isso que aconteceu. Então, eu espero que esse vídeo ele tenha te inspirado. Se tu tá passando por isso, se tu tem uma história parecida, se tu conhece alguém, compartilha com essa pessoa e mostra pra ela que as coisas, nenhuma tempestade dura pra sempre, mas que a gente precisa às vezes enfrentar o furacão. A gente precisa ir na nossa dor e procurar ajuda. Mulher, eu precisei mergulhar de uma forma profunda e enfrentar essa dor que me assombrou durante tantos anos e que eu fingia por algum tempo não ter ou estar bem resolvida. Até vir a vida, Deus, né? Uma forma linda, me mostrando que é a maternidade, me mostrando que uma mãe é capaz de fazer pelo bem de um filho também. Então, espero que essa história tenha te inspirado. Ela me transformou. Eu hoje sou uma mulher muito mais madura, com um olhar muito mais firme em relação à minha vida, minha história.
agrego os meus pais biológicos, eles têm parte, graças a eles eu tô aqui, né? Eles poderiam ter feito qualquer outra escolha e eles optaram por me amar de uma forma diferente em outra família. Então eu sou muito grata a tudo isso. E aquela Carol lá, ela achava que era uma Carolina por inteiro, mas ela não era. Hoje, eu com meus 31 anos, quase 32, que meu aniversário é mês que vem, eu amo comemorar aniversário. Hoje eu posso dizer que a Carolina está por inteiro, com as dores, com os defeitos, com as qualidades, né? Mas acima de tudo, com muita gratidão pela vida, muita gratidão pela minha história. Honra minha história, minha trajetória, e eu te indico a fazer isso. Tu não te resume naquilo que aconteceu no teu passado. Isso não te define. Tu pode reescrever um novo capítulo, ao invés de colocar um ponto final, colocar uma vírgula, iniciar uma nova história, uma nova fase, um novo tempo. E é para isso que esse canal existe. E o que eu jamais imaginava era que a minha vida profissional seguiria por esse caminho. Hoje eu trabalho, eu nichei somente para mulheres, as minhas massagens, nas sessões de reiki e também os movimentos que eu faço de imersão para que mulheres que nem eu, que nem a Carolina de 2016, consigam olhar para suas dores, para os pontos que fizeram com que ela se aprisionasse, com que ela se sentisse bloqueada, paralisada naquele tempo. E que a gente olhe para isso e ressignifique juntas e comece, né, uma nova jornada e reescrevendo uma nova história, um novo capítulo, né? Também tem o clube também que tu pode participar de qualquer lugar do Brasil, que é um movimento para que tu tenha esse acolhimento, um lugar seguro, sem julgamento, para que tu consiga ter apoio que eu não tive na época. Então essa é uma parte importante da minha história que eu não poderia deixar de fora. E se tu te identificou com alguma fala, com algum episódio dessa história, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Não esquece de te inscrever nesse canal se tu gostou, se tu queres ouvir mais histórias como essa e como eu lido normalmente com as minhas dores, com os meus processos, né? Eu costumo dizer que a gente sempre vai ter processo aqui, sempre vai ter uma dor pra gente olhar. E se tu gostou, te inscreve, curte esse vídeo, compartilha com as tuas amigas, com as tuas famílias, né? Mulheres da tua família que precisam ouvir também esse recado. E é isso. Mulher, que tu siga firme, leve e inteira. Nos vemos no próximo vídeo.